Olá, meu nome é Cardoso. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1966. Hoje eu sou um homem já idoso, de 73 anos. Apesar que permaneço com a minha mente sã e também tenho uma aparência muito mais jovial do que essa idade. Naquela época, eu era apenas um adolescente e morava com o meu pai em sua fazenda, que hoje já não é mais nossa. Assim como nos tempos de hoje, já naquela época existia boatos e histórias de aparições de várias coisas naquela região. Pessoas que juravam de pé junto terem visto alguma coisa sobrenatural por esses caminhos. Meu pai, naquele tempo, era um fazendeiro bem-sucedido. Ganhava muito bem produzindo carvão e leite na fazenda. E eu o ajudava com tudo, apesar de não ter um salário. Por esse motivo, pelo fato de meu pai ganhar muito bem, ele já tinha um Fusquinha naquela época. Eu adorava aquele carro, às vezes até dormia nele. Em uma certa noite, meu pai e eu estávamos voltando da cidade. A cidade ficava a cerca de 7 quilômetros da fazenda. Tínhamos ido visitar alguns parentes. Aquilo acho que era em uma quinta-feira. Mais ou menos no meio do caminho, eu desci do Fusquinha para abrir uma tronqueira. Não demorou muito, eu já tinha entrado no carro novamente e continuamos seguindo. Mas assim que meu pai arrancou o Fusquinha, alguma coisa passou no meio da estrada, muito rapidamente. Logo que aquilo passou, levamos um baita susto, pois aquela coisa era enorme. Por causa da rapidez, não deu para ver o que de fato era aquilo. Mas realmente era alguma coisa muito grande e tenebrosa. Como eu tinha a vista melhor por ser jovem, eu percebi aquilo. Aquilo não era um animal comum, mas o meu pai achou que seria um boi, um cavalo ou algum outro animal de grande porte e que havia atravessado a estrada correndo, com medo do carro. Eu não acreditei nisso. Alguma coisa estava errada. Mas meu pai continuou guiando o Fusquinha para o caminho da fazenda, como se nada tivesse acontecido. O tempo foi passando e nada de anormal acontecia naquela região. Em uma certa noite, era em uma sexta-feira, meu pai e eu novamente estávamos voltando da cidade. Desta vez, era muito mais tarde. Era por volta de 1 hora da manhã, pois depois de visitar alguns parentes, fomos para um boteco onde meu pai tinha alguns amigos. E eu, apesar de ser adolescente, naquela época também já bebia uma junto com eles. Novamente, estava meu pai e eu naquele Fusquinha voltando da cidade. Desta vez, eu estava dirigindo, pois meu pai me ensinava a dirigir naquela época. Quando chegamos naquela tronqueira, eu me lembrei daquela coisa atravessando a estrada algumas noites anterior. Mas desta vez, era meu pai que estava lá fora abrindo aquela tronqueira. Nada de anormal aconteceu ali. Novamente meu pai entrou no Fusquinha e em poucos minutos estávamos chegando na sede da fazenda. Eu coloquei o Fusquinha debaixo de uma garagem de telha que meu pai havia construído, que ficava ao lado da casa.
cerca de 7 ou 8 metros. Meu pai foi o primeiro a descer do Fusca. E quando eu já estava quase saindo do carro também, meu pai começa a sussurrar alto para mim. Pelo amor de Deus, olha aquilo ali. O que é aquilo? Rapidamente, eu saí do Fusca e olhei em direção aonde ele estava olhando. E eu vi a pior coisa da minha vida. Havia uma criatura enorme olhando pra gente lá do pasto. Era uma coisa negra e estava de pé. Lá da garagem, escutávamos a respiração daquela coisa. Uma respiração muito pesada. Aquela coisa devia ter uns 2 metros de altura. Meu pai só sussurrou para mim: corre, corre para dentro. E esse foi o nosso erro. Não sabíamos que aquela coisa ainda não tinha nos visto. E quando começamos a correr, rapidamente ela começou a correr até nós. Mas graças a Deus, conseguimos entrar e trancar a porta antes que ela chegasse até ali. Enquanto estávamos lá dentro, aquela coisa começava a dar fortes patadas na porta e também nas paredes. Parecia que aquela coisa era irracional. Ficava dando patadas na parede, achando que fosse conseguir derrubar a casa. Meu pai, então, pegou sua espingarda que ficava em seu quarto e, em um ato de coragem ou de burrice, saiu pela porta dos fundos e pediu para que eu a trancasse. Ele foi sem fazer barulho ao encontro daquela coisa que estava do outro lado da casa. Eu comecei a entrar em desespero ali. Pensei que poderia perder o meu pai e ficar ali sozinho enfrentando aquela coisa. E foi então que eu escutei o tiro. Em seguida, escutei um urro aterrorizante daquela coisa sentindo dor. Momentos depois, meu pai começa a gritar na porta principal, pedindo para eu abrir. Eu abri e ele entrou novamente, dizendo que a coisa havia corrido para o mato, em direção à estrada, mas que o tiro que ele deu pegou bem no peito daquela coisa. Ficamos o resto da noite trancados ali. Agora eu já estava mais tranquilo. Meu pai tinha sobrevivido e tinha acertado aquela criatura. Quando amanheceu, a primeira coisa que fizemos foi ir até o vizinho contar o que tinha acontecido. Meu pai estava com a espingarda na mão, mesmo já sendo dia. Nosso vizinho disse que não viu nada em sua fazenda. Voltamos e decidimos nos embrenhar no mato, em direção onde aquela coisa havia ido. Quando chegamos em um pequeno riacho, vimos aquela coisa. Ela estava morta, mas tinha conseguido andar cerca de 2 quilômetros até não aguentar mais e tombar. Depois de ficar algum tempo ali, meu pai e eu voltamos para contarmos para os amigos dele. Sua intenção era mostrar a eles o que ele tinha matado. Mas quando voltamos lá com mais pessoas, aquela coisa já não estava mais lá. Procuramos até um ponto mais abaixo para ver se o corpo havia sido arrastado pelas águas, mas aquela coisa não estava em lugar nenhum. Depois de procurar muito e não encontrar, fomos embora. E até hoje, não sabemos se aquilo realmente sumiu de alguma forma ou se aquela coisa reviveu e saiu dali por conta própria.
Boa noite.